E Clarice Oliveira, se junte aqui à nossa roda, porque quando a gente observa o nome de Michele Bolsonaro, realmente é a que tem uma maior capacidade de agregar os votos de Jair Bolsonaro, de levá-los à urna. Mas quando você conversa com Jair Bolsonaro, ele é muito claro. Michele Bolsonaro não vai ser candidata à presidência. Vai ser candidata eventualmente ao Senado pelo Distrito Federal. Então, ele próprio interdita a mulher. E aí fica difícil, então, a possibilidade dela ser um nome para 2026. Boa tarde para você, Uribe. Boa tarde para o Pedro e para todo mundo que está aqui com a gente. Uribe, eu tendo a ter sempre a seguinte opinião em matéria de pesquisa eleitoral, que vai decidir quem vai ser candidato ou não é a perspectiva de vitória. Ou seja, a gente não pode, dado o tamanho que Michele Bolsonaro conquistou, achar que ela não pode ser uma candidata à presidência da República simplesmente porque o homem não deixa, né? Então, assim, ela construiu um capital político para ela. Se chegar lá na frente e Jair Bolsonaro percebe que não há ninguém no entorno dele, ninguém da sua confiança, vamos supor que Tarcísio de Freitas, por exemplo, que aparece muito bem posicionado neste momento, passe por alguma dificuldade, veja o seu capital ruir, ou então decida, bata o pé que não quer, que vai ser candidato ao governo de São Paulo, e Michele Bolsonaro se torne a única mulher, a única candidata a ter viabilidade eleitoral nesse campo político, ela tem sim grandes chances de ser candidata a contragosto do seu marido, porque vamos decidir, a gente está num mundo em que não é o marido que decide se a mulher pode ser candidata ou não. Vai depender da capacidade dela de encarar uma eleição presidencial. Mas dito isso, quando a gente trata do nome de Michele Bolsonaro, Uribe, a gente não pode simplesmente retirar desse componente o fato de que o eleitor a enxerga como uma continuidade de Jair Bolsonaro, como uma figura que seria capaz de levar o legado de Jair Bolsonaro para a presidência da República e, por isso, mantém ali a ideia de que ela poderia ser uma alternativa ao Palácio do Planalto. O que essa pesquisa mostra de maneira incontestável do ponto de vista do bolsonarismo é o tamanho do capital político de Jair Bolsonaro, que mesmo inelegível, mesmo com a informação já colocada de maneira clara de que ele não está autorizado, não está apto a disputar as próximas eleições, ainda assim continua pontuando nesse nível nas pesquisas de intenção de voto, em condição de empate técnico com o atual presidente da República. Claro que está atravessando um momento um pouco mais difícil em termos de popularidade, está, mas não dá para negar o tamanho do capital de Jair Bolsonaro. Essa pesquisa demonstra que, seja qual for o quadro, Bolsonaro vai ter voz. Mas vai ter voz também para definir o seu sucessor. Eu também teria muito cuidado com declarações feitas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ou por seus familiares hoje, no cenário atual, a respeito de quem deve ser o seu sucessor. Por um motivo muito simples. Ninguém quer queimar a largada. Não é do interesse de ninguém dentro do bolsonarismo avançar sinal e colocar agora, apresentar agora um nome para suceder Jair Bolsonaro. O interessante é que Bolsonaro faça o que já vem fazendo. O candidato sou eu, pouco importa o que aconteça, enquanto eu não estiver morto, eu sou candidato, entendeu? O jogo é esse. Por quê? Porque assim ele controla o processo, ele mantém esse capital na mão dele, ele ajuda a reter pelo menos uma parte expressiva do eleitorado que lhe é fiel. E aí ele consegue ter participação e manter essa voz. Se ele começa a anunciar candidato antes da hora, o futuro é que o capital dele individualmente, o poder dele de influenciar essa decisão vai se dissipando.